Pedro, cujo nome original era Simão, era um pescador da região da Galileia. Ele trabalhava com seu irmão André, que foi quem primeiro ouviu a mensagem de João Batista e, depois, encontrou Jesus. André apresentou Jesus a Pedro, e ali sua vida começou a mudar. Jesus deu a Simão um novo nome, Pedro, que significa rocha. Isso simbolizava a importância que ele teria na construção da comunidade cristã. Pedro não era um homem estudado, mas era sincero e tinha um coração generoso e cheio de fé. Desde o início, ele demonstrou uma devoção ardente e muitas vezes impulsiva a Jesus. Quando Jesus o chamou para ser pescador de homens, Pedro prontamente largou suas redes e seguiu o Mestre. Meio durante o ministério de Jesus, Pedro esteve sempre ao lado dele, presenciando milagres e ensinamentos. Foi testemunha de eventos significativos, como a transfiguração de Jesus, quando ele apareceu em glória ao lado de Moisés e Elias. Pedro era o primeiro a falar e se mostrar fiel, declarando sua crença de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Em resposta, Jesus disse que Pedro seria a rocha sobre a qual construiria a igreja. No entanto, Pedro também teve momentos de fraqueza. No final do ministério de Jesus, durante a última ceia, Jesus avisou que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro, em sua lealdade impulsiva, jurou que jamais faria isso. No entanto, durante o julgamento de Jesus, Pedro foi tomado pelo medo e acabou negando Jesus 3 vezes, exatamente como o Mestre havia predito. Após o 3º canto do galo, ele lembrou-se do que Jesus dissera e, arrependido, chorou amargamente. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e fez questão de restaurar a confiança e a missão de Pedro. Numa conversa significativa, Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. E em cada resposta afirmativa, Jesus lhe dava a missão de apacentar suas ovelhas. Era uma forma de Jesus reafirmar que confiava nele e que ainda o via como líder da igreja. Após a ascensão de Jesus, Pedro tomou a liderança na formação da primeira comunidade cristã. Ele foi um dos principais pregadores do Evangelho e, com coragem, enfrentou perseguições e prisões. Em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, Pedro pregou para uma multidão, e milhares de pessoas foram convertidas. Pedro viajou pregando a mensagem de Cristo e fundando comunidades cristãs. Ele também escreveu cartas que estão no Novo Testamento, as Epístolas de Pedro, e, por tradição, é visto como o primeiro líder da igreja em Roma. De acordo com a tradição, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, sendo crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Reflexão: a história de Pedro nos ensina sobre a natureza humana e a graça divina. Ele era um homem simples, com defeitos e falhas, mas tinha um coração voltado para Deus. Mesmo tendo negado a Jesus em um momento de fraqueza, foi perdoado e restaurado. Pedro nos mostra que errar é humano, mas que Deus oferece sempre uma nova chance. A sua vida é um lembrete de que a fé verdadeira não é uma ausência de erros, mas a disposição de nos levantar, nos arrependermos e seguir a missão a que fomos chamados.